Eu fui separar aqui as leituras de setembro e acabei percebendo que a maioria delas ganhou 5 estrelas e foi favoritada. Oi, como é que vocês estão? Bora conversar então sobre as leituras do mês passado, né, do mês de setembro. Como falei, né, agora antes da vinheta, eu fiz ótimas leituras e eu fui me tocar disso, na verdade, quando eu fiz o roteiro. E aí eu pensei, vou fazer o vídeo das melhores leituras do terceiro trimestre, porque eu fiz do primeiro trimestre e do segundo trimestre. Os dois eu vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês irem lá conferir depois. E aí eu percebi que eu ia repetir muita coisa desse vídeo aqui. Então eu pensei, cara, eu acho que não vale a pena, sabe? Porque a maioria das leituras favoritas são desse vídeo. E aí ia ficar muito repetitivo. Acho que eu vou passar e vou acabar fazendo as melhores leituras do segundo semestre lá pro final do ano. Então é isso. Caso você queira saber quais foram as minhas outras leituras também favoritas, acessem esses vídeos. E também me sigam lá no Instagram, porque eu faço um Reels todo mês com as notas de todas as leituras. Então segue lá, o @SamanthaBell. E claro, antes de eu começar a mostrar pra vocês aqui os livros desse mês, do mês passado, no caso, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon e no Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link, é uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada a mais. Bom, então bora começar. Eu abri setembro lendo Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Eu li ele em e-book, que a Companhia das Letras mandou. E, gente, eu fiquei simplesmente apaixonada por essa leitura. Eu fiz um vídeo apenas falando sobre ela, né? Taylor Jenkins Reid conseguiu arrasar mais uma vez. E eu vou deixar esse vídeo também no card pra vocês irem lá conferir. Então eu não vou falar sobre ele aqui porque eu já falei bastante nesse outro vídeo, mas podem ter certeza que eu amei muito. Bom, e aí depois eu finalmente li Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Esse livro que virou filme agora. E eu li pra ir no cinema assistir, acabando não fui no cinema assistir ainda, nem sei se tá em cartaz, mas esse livro aqui, ele foi publicado já há um tempinho pela Intrínseca. E ele fez parte, né, do clube do livro da Reese Witherspoon. Também vou deixar no card o vídeo em que eu falo sobre o clube da Reese e quais livros dela, né, do clube já foram tragos aqui pro Brasil. Então não deixa também de ir lá conferir. O livro aqui começa com um prólogo em 1969, onde um corpo foi encontrado, um corpo de um cara muito conhecido na cidade, e ele foi encontrado num pântano em um brejo. E aí, no primeiro capítulo, a gente vai conhecer de fato a nossa protagonista principal, que é a Kia, ou a Kaya. Não sei como é que se pronuncia o nome dela, vou chamar de Kia. E no primeiro capítulo, então, a gente volta pra 1952, quando ela ainda era criança, e ela tinha uns 6 anos, se eu não me engano. Ela vivia com a mãe, com o pai e com os irmãos mais velhos, só que o pai é alcoólatra, ele super agressivo, e a mãe, então, decide ir embora e deixar os filhos com esse pai. Logo depois, os filhos mais velhos, né, os irmãos mais velhos da Kia, também começam a ir embora e ela acaba ficando sozinha com esse homem. E para agravar, de certa forma, a situação, eles moram num brejo, longe, assim, da cidade, isolados. Bom, e aí que ela vai ter que crescer e aprender a lidar sozinha com as questões da vida, porque esse pai tá mais ausente do que presente, e quando tá presente ainda não ajuda em nada. E a gente vai ver então essa conexão que ela vai ter com esse lugar onde ela mora, que é o brejo. E a autora descreve bastante, né, esse local que vai ser, né, o verdadeiro companheiro aí da nossa protagonista. E fora isso, ela cresce sofrendo muito preconceito pelo pessoal da cidade, que vive chamando ela de menina do brejo. O pessoal tem nojo dela, acha que ela é suja por onde ela mora, por conta, né, de onde ela mora. Então as pessoas são bem hostis com ela. É um livro assim sofrido, dolorido por conta desse abandono, dá vontade de pegar ela assim pra cuidar. Mas também é impressionante e gratificante, de certa forma, ver como que ela consegue se virar praticamente sozinha durante todos esses anos. A gente tá falando aqui de um romance de formação, então a gente vai acompanhar, né, como eu disse, ela desde criança, e aí os capítulos vão se passando, os anos vão se passando, ela vai crescendo, e alternadamente, tá certo isso? Alternadamente, com isso, né, capítulos alternados, a gente vai acompanhar os dias atuais, que no caso é em 1969, quando esse corpo, né, daquele homem que eu falei que lá no prólogo foi encontrado. Então a gente vai acompanhar essa investigação e o que isso tem a ver com a Kia. Eu achei assim que o começo é um pouco lento, eu demorei um pouquinho assim pra, sabe, ficar bem interessada na história, mas depois da metade pro final eu já tava super envolvida, e aí as coisas começam a acontecer assim, ação, sabe, começa a acontecer, e aí fica mais interessante, ao meu ver, né, que eu adoro uma açãozinha. Então é isso, não assisti o filme, mas todo mundo tá falando que tá super fiel, tirando que a atriz, né, uma atriz super branca, e aqui a Kia vive no sol
Então era pra ser uma atriz assim mais morena, mais bronzeada, eu acho. O pessoal também tá comentando sobre isso, mas como eu não vi, né? Enfim, só pelas imagens mesmo. Mas me conta aqui nos comentários caso você tenha lido, tenha assistido, o que você achou. Bom, vou falar agora do nosso livro, do Clube do Livro da Sam, de setembro, que foi uma HQ chamada Boa Sorte, da Helena Cunha. Essa HQ está disponível no Kindle Unlimited, então caso você tenha interesse em ler, e caso você não seja assinante do Kindle Unlimited, vou deixar o link aqui na descrição para vocês assinarem. E claro, né, gente, venham fazer parte do Clube do Livro da Sam. A gente tem lido aí livros incríveis, fazendo leituras conjuntas e encontro com os autores. Acho que no dia seguinte que esse vídeo aqui for ao ar, a gente vai ter um encontro com a Helena Cunha pra falar dessa HQ, que assim, ó, é sensacional. Então, se você quiser participar do Clube do Livro da Sam, é só acessar o catarse.me/SamanthaBelletti, e o link também tá sempre aqui na descrição, e qualquer dúvida é só vir falar comigo. Beleza? Bom, aqui a gente vai acompanhar a adolescente Julieta, que com certeza está passando pelo momento mais difícil da vida dela. A irmã mais velha, a Laura, ela acabou cometendo suicídio, os pais se separaram, a mãe tá num estado assim mega depressivo, catastrófico mesmo, e as duas, né, a Julieta e a mãe, acabam indo se mudar pra uma cidadezinha pra morar com a avó materna. E a história aqui é a Julieta escrevendo uma carta pra essa irmã e contando as coisas que estão acontecendo da vida, mas também desabafando e questionando por que a irmã fez isso com ela, o que aconteceu. A gente vê então, né, a Julieta passando por aqueles mistos de sentimentos que o luto traz, de inconformidade, de raiva, de saudade, de se questionar muito, principalmente, né, por conta de como a irmã dela morreu. E fora tudo isso, ela tá passando aí pelos problemas e coisas da adolescência, né? E uma delas é ela tá descobrindo a sua própria sexualidade. E, enfim, gente, é uma história, assim, triste, sim, tem partes que, meu Deus do céu, quem já passou por um processo de luto vai se identificar muito, mas mesmo assim a Helena Cunha consegue aqui, tanto no texto quanto nos desenhos, né, trazer uma sutileza pra essa história, mas também é muito bonito a gente ver a nossa protagonista aqui amadurecer, perceber que amizades são importantíssimas, né, ter pessoas ao nosso redor nesses momentos, em todos os momentos, enfim, mas que viver é isso, é sofrer também, né, a vida faz parte da vida e que a dor, ela precisa ser sentida. Assim, gente, um trabalho realmente belíssimo, super indico pra vocês. Eu mostro uma HQ pra quem tá começando a ler HQs também, então fica aqui a minha dica de uma HQ nacional maravilhosa que tá disponível, né, no Kindle Unlimited. Então aproveitem, gente. Mas claro, né, se alguns desses assuntos que eu mencionei trazem algum gatilho pra você, tome um pouco de cuidado na hora de ler. Bom, e aí eu li também, finalmente, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, do Greg Hendricks. Esse livro que foi lançamento ano passado da Intrínseca, se eu não me engano. Agora tem filme no Prime Video. E eu contei sobre esse livro lá no Instagram, no Reels. Então eu vou deixar pra vocês irem lá assistir, gente. E também tá aqui no Shorts no YouTube. Você também pode assistir por aqui. E só posso adiantar pra vocês que eu adorei. Me diverti horrores além desse livro. Então fica aí também a minha indicação, tá? Mas, por favor, vão no Instagram ou no Shorts aqui no YouTube, ou nos dois, né? Pra dar aquele biscoito pra mim. E espero que vocês gostem do vídeo que eu preparei lá. Vamos agora para um romance histórico, que quem escolheu para eu ler esse livro foi a Fernanda Cerqueira, lá do Clube do Livro da Sam. O pessoal que é da categoria eclética é sorteado alguém por mês para escolher um livro para eu ler. E a Fernanda então pediu para que eu lesse O Livro dos Anseios, da Sue Monk Kidd, que é a mesma autora best-seller da Vida Secreta das Abelhas, que virou filme e tudo, mas nunca vi, nem nunca li. Foi o meu primeiro contato com essa autora. Como eu disse, esse livro aqui é uma ficção histórica, e ele vai se passar, gente, na Galileia do século I. É a ficção histórica mais antiga que eu já li. Aqui a gente vai acompanhar a Ana desde a sua adolescência até a sua maturidade. A Ana, ela é de uma família bem de vida, uma família tradicional judaica. E o pai dela quer que ela case com um homem bem mais velho e viúvo. E a Ana, gente, não quer de jeito nenhum. A gente já percebe logo no início que ela é muito à frente do seu tempo. E ela é muito obstinada, então ela não vai se render aos caprichos, entre aspas, né, e essas ordens da sua família. Então ela começa a ver o que ela pode fazer para que isso não aconteça. Além disso, ela tem um hobby, que é escrever sobre mulheres do Antigo Testamento e mulheres ao redor dela que foram caladas. Imagina, gente, se hoje em dia as mulheres ainda, né, são silenciadas, imagina na Galileia do século I. Então a Ana, ela tem esse hobby, né, essa paixão de escrever histórias sobre essas mulheres, e na época, acho que, se eu não me engano, mulheres
mulher, nem podia escrever, ler, nada. Então, a Ana, como eu falei, ela realmente era muito à frente do seu tempo. Porém, ela não é a única rebelde da família. Ela tem uma tia, que é a Ialta, que é uma personagem incrível e que vai ser sempre o braço direito da Ana. É quem vai conseguir estar ali sempre com ela e dar força pra ela continuar nessa trajetória que, cara, vai ser uma trajetória, assim, dificílima. Vocês já vão saber mais. Porém, temos outro personagem rebelde que também inspira a Ana de certa forma, que é o seu irmão, o Judas, que na época, né, tá lutando com a resistência contra a dominação romana. E sim, gente, o Judas que eu tô falando é o mesmo que você aí tá pensando. A Ana aqui do livro, ela vai acabar se tornando a esposa de Jesus. Ah, Samantha, mas Jesus não teve esposa. Ninguém sabe, gente. É isso que a autora diz aqui, né? Isso também não importa se ele teve ou não. A questão é que mulheres sempre foram silenciadas. Então imagina se Jesus tivesse uma mulher, o que poderia ser de diferente? Então ela focou em fazer essa história, essa ficção histórica na visão da Ana. A gente não vai aqui acompanhar toda a história de Jesus, que todo mundo aqui já conhece. A gente vai acompanhar a história da Ana, a esposa de Jesus. Mas claro que o Jesus aqui do livro é esse homem incrível que espalha a palavra de amor, de compaixão. Só que a autora vai humanizar ele, né? Aqui a gente é muito acostumado a ver mais o Jesus como uma divindade e não como um humano mesmo, né? E aqui a autora vai focar mais nessa parte humana de Jesus. Então a Ana e o Jesus acabam se apaixonando, se casando, só que claro, o destino dos dois vai acabar aí um pouco, a jornada, digamos, né, sendo separada, até porque Jesus, né, vai fazer sua peregrinação e tudo mais. Essa parte da história é a história mais ou menos que a gente já conhece, né? Esse pano de fundo aí da história de Jesus é a história que a gente conhece, mas aí a gente vai acompanhar realmente mais a Ana e toda a sua trajetória, todos esses anos de vida, e tem um momento em que, ali como eu disse, ela e Jesus ficam muito separados, mas tem um momento em que eles se reencontram, que é quando Jesus é crucificado, e caramba, é muito, eu ia falar um palavrão aqui, mas é muito forte ver toda essa história que a gente já conhece na visão de uma mulher, sabe? Na visão da esposa de Jesus. Então, cara, é sensacional. A Ana, ela acabou virando uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos, gente. Ela é maravilhosa, a determinação, a obstinação. Ela enfrenta tanta coisa, vocês imaginam, né? E eu vou ler aqui um trecho da autora falando, porque assim, eu contando, eu acho que não causa o impacto que esse livro traz e talvez, né, na voz da própria autora, vocês consigam entender melhor o quanto é realmente incrível. Então, peraí que eu vou pegar um trecho aqui, que é também um pouco do que eu já falei, de, Jesus teve ou não esposa, né, não sei o que, o pessoal vai ficar questionando, talvez alguns fiquem, ele nunca teve, não sei o que. E aí ela diz o seguinte: existem razões, gente, esse aqui eu li a versão da Tag Inéditos, que vem com uma revistinha, e ele foi publicado agora pela Paralela, tá? Só pra vocês saberem. Então essa revistinha aqui é da Tag. Mas tem uma nota da autora no final que também fala sobre isso. Existem razões para apoiar a crença de que ele se casou e de que não. Mas acreditar que Jesus tinha uma esposa nunca foi o ponto principal. O que importava para mim era imaginar que ele tinha uma esposa. Fui inspirada a reimaginar o passado, a criar uma história alternativa que poderia abrir novas maneiras de ver e pensar. Escrevi uma pergunta em um pedaço de papel e coloquei na minha mesa, onde ela permaneceu durante os 4 anos e meio em que escrevi o romance. Como o mundo seria diferente se Jesus tivesse uma esposa que fizesse parte da narrativa? Parece provável que o cristianismo e a história teriam evoluído de maneira diferente. Se Jesus tivesse uma esposa, talvez as mulheres e suas histórias tivessem tido mais inclusão e importância. Talvez nosso relacionamento com o sagrado e a sexualidade fosse menos polarizado. O sexo poderia ter sido visto de forma diferente. É razoável supor que a virgindade não teria se tornado uma das maiores virtudes do cristianismo e que o celibato dentro do sacerdócio não existiria. Aqui ela também fala sobre a Ana ser uma personagem feminista. Indiscutivelmente à frente de seu tempo. Ana é definitivamente uma personagem feminista. O feminismo pode não ter existido na Galileia do primeiro século, mas isso não significa que as mulheres não tiveram desejos, ousadia e resistência. Muitas mulheres nessa época desejaram a liberdade e as oportunidades que seus irmãos tinham.
Para saber isso, basta conhecer O Coração Indomável das Mulheres. Então, gente, é incrível. Sério, é um livrão maravilhoso. Fernanda, muito obrigada por me fazer ler este livro. Se não fosse o seu pedido, talvez eu não fosse ler ele tão cedo. E me apaixonado. Sério, gente, conheçam o livro dos anseios. Eu acho que ele é muito pouco falado. Então, se eu virar a panfletora oficial dele, eu vou ficar bem feliz. Ah, e só mais uma coisa. A história da Ana não termina quando Jesus é crucificado, tá? Ela continua. Então, de novo, gente, aqui a gente tá falando da Ana. A Ana é que tem a voz nessa história. Só pra realmente, né, focar nisso, que é a história da Ana, da mulher, tá bom? Li a continuação aí de Heartstopper, né? Esse aqui é o volume 4 de Mãos Dadas, da Alice Oseman. A cada edição, né? A cada volume que eu leio, eu fico mais apaixonada por essa história e fico impressionada em aonde que a Alice nos leva com muita sutileza. E nesse volume 4, a autora, ela traz um assunto muito importante de ser discutido, de ser falado, que é o transtorno alimentar. O Charlie, ele tem e ele não sabe o que fazer com isso. O Nick, né, tenta ajudar, mas também não sabe como que pode ajudar mais. O Charlie não sabe como contar pra família. E os dois ficam ali tentando buscar ajuda de alguma forma pra que o Charlie, obviamente, fique bem. E como eu disse, né, é um assunto muito delicado e a autora, ela consegue trazer isso com muito respeito, com muito cuidado. E eu tenho certeza que muitos jovens que leem Heartstopper vão se identificar e que, de certa forma, eu espero que isso ajude-os a realmente pedir ajuda, conversar com pessoas próximas pra decidir aí o melhor caminho a ser feito. Esse volume focou bastante nisso, além de, claro, a gente ter a parte mais romântica, em que o Charlie quer falar eu te amo pro Nick, mas ele não sabe como falar isso, aí ele fica muito angustiado, e o Nick quer finalmente apresentar e se assumir pro pai, né, apresentar o Charlie e se assumir então bissexual pro pai. Então tem esses outros conflitos acontecendo também nesse volume. E eu tinha falado que o volume 3 é meu favorito, agora eu acho que é o volume 4, e talvez o próximo vire ainda mais favorito. Eu não sei, mas é uma história que eu acho importantíssima e que bom que a seguinte trouxe pro Brasil e tenho certeza que tá alcançando aí um grande público. Além disso, né, tem a série da Netflix, então leiam, assistam Heartstopper porque vale a pena demais. Outra HQ que eu li esse mês foi Lore Olympus, da Rachel Smith, que foi um fenômeno, né, na Webtoon. O segundo volume, eu não sei se ainda tá em pré-venda ou se já lançou, mas já tá vindo aí, eu tô super curiosa. Quero dizer que é o volume 1, Histórias do Olimpo. Quero dizer que eu sou uma pessoa, gente, que eu não sei sobre mitologias em geral, tá? Começa por aí. Mas eu gostaria muito, principalmente da mitologia grega. Então, eu gostei bastante de ler essa HQ. E tava com o Google do lado, sim, pra me dar uma ajuda. E eu falava, nossa, gente, olha só, né? A pessoa aqui muito desinformada. Mas amei, adorei. Enfim, o que eu quero dizer é que se eu falar alguma besteira, me desculpem. Estou aprendendo no momento, ok? Bom, esse primeiro volume, não sei como é que serão os outros, né? Mas esse aqui é a Perséfone, a deusa da primavera. Ela tem bastante foco. E ela foi criada, né, no mundo mortal. E agora a mãe dela, ela que é super protetora, liberou ela pra ir aí pro mundo dos deuses. E é a primeira vez dela, então, no Olimpo, e ela vai pra uma festa junto com a amiga, com a Ártemis. E a Afrodite, quando vê a Perséfone, ela fica, assim, com muita inveja da beleza da Perséfone. E ela acaba armando uma emboscada pra Perséfone, que acaba indo parar no carro do Hades, que é aí o deus do submundo, né? E obviamente que deve acabar rolando um clima entre os dois, eles não conseguem parar de pensar um no outro, aquelas coisinhas todas. Esse, assim, é o foco principal desse primeiro volume. Mas claro que nós somos apresentados a outros núcleos, né? Outros personagens, como Zeus, Hera, Poseidon. Só que o mais interessante aqui é que, mesmo que a gente esteja falando de uma mitologia muito antiga, a autora, a quadrinista, ela traz assuntos muito atuais. Então, e ela traz também, por exemplo, a tecnologia pra história. E isso é uma das coisas mais interessantes, eu acho. E ela também consegue trazer assuntos assim mais pesados, mais sérios, né, mais adultos, mas de uma forma cuidadosa. Então, até aqui, ó, na entrada, tem um alerta de gatilho que diz o seguinte: Lore Olympus aborda temas como abuso físico e psicológico, traumas sexuais e relações tóxicas. Algumas das interações que aparecem neste volume podem ser mais impactantes de acordo com o leitor ou leitora. Por favor, leia de forma ponderada e, se necessário, busque o apoio de outras pessoas. Então, é isso, né? Traz esses assuntos, mas eu falei, ela traz de uma forma bem cuidadosa, não é nada super gráfico, sabe? E outra coisa, né? Como a gente tá falando de um quadrinho,
quadrinho, e quando a gente lê quadrinho colorido, a gente tem o quê? Sempre que reparar nas cores. E aqui, gente, as cores são, assim, certeiras, sabe? Nada é em vão. Então, reparem nisso, principalmente nas cores de cada um dos personagens. Sou curiosa pra ler o volume 2. Fora isso, ele é também divertido. Diversas partes aqui eu fiquei rindo das situações, das falas. Então, vale muito a pena acompanhar. E eu já tava com saudade de ler uma graphic MSP, então eu peguei Denise Arraso, da Cora Ottoni, pra ler. Gente, quem não sabe o que é graphic MSP, tá na hora, viu, de vocês começarem a ler. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o que é graphic MSP, as ordens de alguns volumes. Ele vai estar aqui no card pra vocês irem lá conhecer. A Denise, eu adoro a Denise, né? Eu acho ela super espivitada e tal. E eu já conheci o trabalho da Cora também, então eu fiquei bem feliz quando eu soube, né, quando eles divulgaram essa junção aí. A Denise, ela é, né, uma personagem do Maurício de Souza Produções, mas ela nunca teve um protagonismo. Então, acho que já tava mais do que na hora realmente disso acontecer. Bom, aqui na HQ, a Denise acaba de se mudar pro bairro do Limoeiro e ela vive no celular e nas redes sociais. E ela vive falando com os Denizettes, que são os seus seguidores. E aí, ela não tá muito feliz, né, com a mudança e tudo mais. E aí, um dia ela vai na pracinha, né, que é do lado da casa dela, e ela acaba encontrando ninguém mais, ninguém menos do que Carminha Frufru e suas amigas. E aí, gente, ela vai contar o quê? Que ela tem mais de 1 milhão de seguidores, que ela é blogueiríssima. E a Carminha, então, convida ela para um petit comité na casa dela com, né, essas outras amigas. Obviamente, as coisas não vão sair como a Denise imaginava e ela vai acabar percebendo que não adianta fingir ser o que não é, e que na verdade não tem nada de divertido nisso. É uma HQ que fala bastante sobre as nossas relações com as redes sociais, sobre como na rede social tudo é bonito, todo mundo é feliz, né, tudo é maravilhoso, mas que na realidade não é bem assim, e como isso, né, tem estado cada vez mais presente nas vidas das pessoas, até mesmo nas vidas das crianças, né. Então é uma HQ que traz diversão, traz leveza para um assunto que a gente precisa sim discutir e que muitas vezes tá pesando, né, na vida da gente, principalmente a gente que trabalha aí com produção de conteúdo. É difícil, não é fácil. E é isso, a gente posta as coisas felizes, dificilmente a gente vai postar as coisas tristes. Então a gente tem que lembrar que nem todo mundo é feliz o tempo todo. Na verdade, ninguém é feliz o tempo todo, né? Então, é isso. E tomar cuidado, porque, né, existe o quê? Muitas fake news por aí, né, galera? Vamos se ligar nisso, principalmente agora. Época de eleição, tô rindo, mas tô falando sério. E não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Outra coisa agora, falando da arte, né, de novo falando das cores, como eu falei de Lore Olympus, as cores aqui pra mim são as coisas mais lindas do mundo. Cora Ottoni, assim, simplesmente arrebentou. Sério, eu sou apaixonada por todas as cores que ela, pela cartela de cores que ela decidiu usar nessa HQ. Então essas foram as minhas leituras de setembro, espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui o que vocês leram, qual foi o destaque do mês de setembro, qual desses aqui vocês ficaram interessados em ler. Lembrando que tem vídeo de Carrie Soto está de volta aqui no card, e tem também vídeo de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga no Reels e no Shorts aqui no YouTube, tá bom? E claro, eu quero agradecer ao pessoal lá do Catarse, que vem sempre me apoiando. Vocês são incríveis, maravilhosos, tudo de bom, vocês já sabem disso, eu repito isso em todos os vídeos, mas eu não posso deixar de agradecer vocês, porque a força que vocês me dão, sério, é primordial. Então, muito obrigada mesmo, e muito obrigada a todo mundo, claro, que assistiu esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo. Tchau!